Olá, queridos, estamos de volta no nosso programa, a nossa Escola Dominical. Nunca é demais lembrar que esse programa ele é um oferecimento do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Nós estamos vendo, ou vamos começar a ver, algumas características desse pai revelado na parábola do filho pródigo. E primeira coisa ele é um pai cheio de misericórdia. Isso é muito importante a gente afirmar e a gente dizer isso. Primeiro porque é isso que fez o filho mais moço voltar para casa. Ou uma das coisas que o fez voltar para casa é ele saber que ele seria tratado com misericórdia. Que o que lhe esperava não era juízo, que o que lhe esperava não era punição, mas que ele tinha um pai que era cheio de misericórdia. E ao mesmo tempo, ele também é misericordioso com o outro filho que permaneceu em casa. Aquele outro filho que lá estava, criava um contraste muito grande em relação ao primeiro. O primeiro era um desajuizado, alguém que queria viver longe das fronteiras, que não queria limites e nem cercas. E o segundo era igualmente desajuizado, só que ele era legalista, cheio de cobranças, cheio de exigências. Para ele, Deus era um ser, ou seu pai era um ser punitivo, que nunca estava satisfeito e que apenas cobrava e cobrava. Muita gente vê Deus assim, muita gente vê Deus como um tirano celestial, um mega tirano celestial. E isso é terrível. Mas o pai da parábola, que representa o nosso Deus, ele é misericordioso com todos e é misericordioso com os dois filhos. O segundo aspecto é que ele é um pai cheio de graça, e isso também é importante. Ele não soma os débitos do primeiro filho que saiu de casa e que gastou parte da sua herança, mas ele também não soma os créditos, ou os supostos créditos daquele filho que ficara em casa, que era extremamente virtuoso, ou pelo menos assim pensava. O questionamento do filho mais velho desse rapaz era o seguinte: ele se recusa a chamar o seu irmão ou reconhecer aquele que voltara como seu irmão. Suas palavras eram mais ou menos isso: ele não merece. E Jesus diz que o pai não discute isso. Ele apenas realça que era o seu filho que voltou. Ele estava morto e agora voltou. E na parábola, Jesus diz que o pai lembra, dizendo: este teu irmão, porque ele já não conseguia reconhecer aquele moço como seu irmão. É interessante que Martinho Lutero, ele dizia, tem uma frase brilhante, que o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, mas o amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. Que frase fantástica, que coisa maravilhosa, e a gente deve pensar nisso. Graça é favor imerecido. Graça é Deus dizendo: você não merece, mas eu te dou. Graça é os braços abertos, estendidos de Deus em direção a nós para nos abraçar e nos perdoar. E Deus trata-nos com graça. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Porque nenhum de nós temos nenhum tipo de parapeito, nenhum tipo de garantia virtuosa em nada. Nós só somos aceitos pela graça e pela misericórdia de Deus. Terceiro aspecto desse pai é que ele é um pai que não soma créditos também. Ele não soma os débitos do primeiro, mas também não soma os créditos desse segundo filho, ou desse filho que ficara em casa. É interessante porque o primeiro filho diz, ou volta dizendo, que ele se contentaria em ser apenas um empregado, em ser apenas mais uma versão diz, como um jornaleiro, um empregado comum na casa do seu pai. Mas o outro, ele ofendido, furioso, ele dizia, e não conhecendo o pai que tinha, ele dizia que o pai nunca lhe dera nem mesmo um cabrito. Ele também vai dizer que o seu pai estava agora tratando o outro e nunca vira o seu próprio trabalho, seus próprios méritos, suas próprias virtudes. É interessante
e eu lembro você, algo muito profundo que eu li, de um escritor chamado Rubem Alves, já falecido, que ele colocou as coisas de uma outra maneira e ele coloca dessa forma. Disse o filho mais moço: pai, peguei o dinheiro emprestado, ou peguei o dinheiro adiantado e gastei tudo. Eu sou devedor e tu és o credor. E o pai disse: meu filho, eu não somos débitos. E disse então o outro filho mais velho: pai, eu trabalhei duro, eu não recebi meus salários, eu não recebi minhas férias, e jamais tu me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Eu sou credor e tu és devedor. Ao que o pai diria: meu filho, eu não somo créditos. É bom lembrarmos mais uma vez qual era o público que estava ouvindo Jesus, que era composto de religiosos, de fariseus, de escriba, e de outro lado de pessoas que eram conhecidas e reputadas como pecadores notórios. O que Jesus está dizendo é que Deus recebe a ambos, é que o Pai recebe a ambos desde que haja arrependimento autêntico. E aí a gente entra então com um pouco mais de detalhes sobre a figura desse segundo filho, o filho mais velho. E esse rapaz, parece assim que a narrativa é muito bonita, e até que entra esse moço, né? Até que ele chega e ele surge. Ele havia sido mencionado muito superficialmente no início da parábola, mas agora ele surge para poder estar sendo detalhado por Jesus. E Jesus constrói a história de uma maneira muito interessante, quando ele insere esse novo personagem. E veja só, rapidamente, algumas características desse rapaz, do seu caráter, na verdade. Ele queria castigo e julgamento para o seu irmão. Seu orgulho por se achar superior faz ele ver o irmão como o maior dos depravados. Ele não consegue se referir a ele como seu irmão. Antes, na verdade, ele o despreza. E, por último, ele traz à tona e em cores vivas o pecado da outra pessoa. Aguarde um pouco, daqui a pouco a gente continua e a gente vai ver algumas lições que essa parábola nos traz. Deus te abençoe.